Fala, galera! Ó, muita organização nesse momento de aulas online, beleza? Então você tem o vídeo, você tem acesso ao material, então você precisa desenvolver essa habilidade de concentrar em cima do vídeo e tentar entender o que nós aqui estamos tentando passar para vocês, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo de uma forma rápida para não ficar cansativo. Vamos estudar os espelhos esféricos. Ele está no capítulo 2, livro de ótica, página 29. Vai lá, pega o seu livro e acompanha pelo livro. Então vamos lá, meninos. Seguinte, um espelho esférico, ele é originado a partir de uma esfera. Então secciona a esfera, pega-se isso que nós chamamos de calota esférica. Essa parte de dentro é o espelho côncavo, a parte de fora é o espelho convexo. Quando nós pegamos um espelho, né, seja ele côncavo ou convexo, ele possuirá elementos. Os elementos são o centro de curvatura, o vértice, representado aí pela letra V, o foco, que está no meio do centro de curvatura e do vértice, e essa reta que liga todo mundo, que é o eixo principal. Quando eu vou me posicionar em frente a esse espelho, então eu vou ficar em pé sobre o eixo principal e nós já veremos isso um pouco melhor. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desses espelhos, no caso côncavo, no que diz respeito aos raios de luz que incidem sobre ele. Então, primeiramente, eu tenho um espelho, esse espelho ele está sendo representado por essa curva, esse tracinho representa a parte de trás do espelho. Então, quer dizer, a parte da frente está aqui, ó, do lado esquerdo, onde a flechinha do mouse está apontando. Esse espelho, portanto, é um espelho côncavo. Nós temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. Decorem isso, meninos. Se um raio de luz vier paralelo ao espelho, ele bate no espelho e reflete, passando pelo foco. Todo raio de luz veio paralelo, reflete pelo foco. Segunda propriedade. Todo raio de luz que vier pelo foco, reflete paralelo. Terceira propriedade. Todo raio de luz que vier pelo centro de curvatura, reflete passando de volta pelo centro de curvatura. E quarta propriedade. Todo raio de luz que incidir sobre o vértice, com o mesmo ângulo de incidência, ele será refletido. Então ele volta com o mesmo ângulo. São 4 propriedades. Pausa o vídeo e faça um resumo de cada uma delas. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Veio paralelo, volta pelo foco. Veio pelo foco, volta paralelo. Veio pelo centro, volta pelo centro. Veio pelo vértice, volta pelo vértice. Faz um resuminho aí. Aí nós estudaremos os espelhos côncavos, que é quando o objeto representado pelo menininho está na parte de dentro da esfera. Para isso, nós temos 5 casos. Vamos dividir em caso 1, caso 2, 3, 4 e 5. A primeira possibilidade, meninos, é nós colocarmos o objeto representado por essa vela atrás do centro de curvatura. E usando aqueles raios notáveis que você acabou de ver, a gente consegue construir a imagem. Veja só, vamos usar 2 daqueles 4 raios notáveis. O primeiro deles, veio paralelo, bateu no espelho, voltou pelo foco. O segundo raio de luz que eu vou usar é veio pelo foco, bateu no espelho, voltou paralelo. O encontro desses 2 raios de luz gera a imagem. Classifica ela para mim. Ah, professor, ela é real, porque ela encontra-se fora do espelho. Ela é menor e ela também está invertida. Segundo caso, veja que eu coloquei o objeto sobre o centro de curvatura. Vamos fazer os raios de luz. Veio paralelo, voltou pelo foco. Veio pelo foco, voltou paralelo. Se encontrou exatamente aqui, então aqui nós temos a imagem. Classifique ela. É uma imagem que está fora do espelho, portanto é uma imagem real. Ela tem o mesmo tamanho e ela está invertida.
Então é real, igual e invertida. Agora pegue o objeto e coloque ele entre o centro de curvatura e o foco. Ao colocá-lo entre o centro de curvatura e o foco, nós temos uma imagem. Vamos lá. Raios de luz. Veio paralelo, bate no espelho, voltando pelo foco. Veio pelo foco, volta paralelo. Se encontra aqui, meninos. Então aqui está a imagem. Classifique ela para mim. Fora do espelho, real. Ela é maior e ela está de ponta cabeça, portanto ela é invertida. Quarto caso, notem que eu coloquei o objeto sobre o foco e aí nós temos os raios de luz. Veio paralelo, bate no espelho, volta pelo foco. Agora não dá para vir pelo foco, então vamos fazer ele incidir no vértice. Veio pelo vértice, com o mesmo ângulo de entrada, ele sai, volta pelo vértice. Note que esses dois raios de luz agora eles não se encontram, portanto não há formação da imagem nem para fora do espelho nem para dentro do espelho. Então não há formação de imagem, essa imagem é chamada de imagem imprópria. Quinto caso, último caso dos espelhos côncavo. Coloque o objeto à frente do foco e faça os raios de luz. Veio paralelo, bateu no espelho, voltou pelo foco. E vamos ao vértice agora. Veio pelo vértice, bateu no espelho, com o mesmo ângulo de entrada, ele sai. Esses dois raios de luz não se encontram fora do espelho, mas se nós prolongarmos ele para dentro, ele se encontra atrás do espelho, dentro do espelho. Aí está a imagem. Classifique ela para mim. Ela é virtual, porque está dentro do espelho. Ela é maior e ela também é direita. Note que ela não está invertida. Então, dá um pause no vídeo e faça um resumo dos 5 casos. Objeto atrás do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco e à frente do foco. O espelho que está faltando agora é o espelho convexo, é aquele espelho no qual o objeto estará fora da esfera que o originou. Então o menininho está aqui, ó, sobre o eixo principal, se olhando para o espelho. Vamos lá. Propriedades dos raios de luz para o espelho convexo. São 4 formas que os raios de luz se comportam. Então vamos desenhar o espelho convexo. Note agora que a superfície refletora está aqui do lado esquerdo e o foco e o centro de curvatura está lá atrás do espelho. Então, primeira possibilidade, os raios de luz vêm aqui do lado esquerdo. Ó. Veio paralelo, reflete pelo foco, mas não dá para ele entrar no espelho, então ele reflete na direção do foco. Veio paralelo, refletiu na direção do foco. Segundo caso, veio na direção do foco, ele vai refletir, ele vai voltar de forma paralela. Então, veio paralelo, volta na direção do foco. Veio na direção do foco, volta paralelo. Terceira possibilidade. Veio na direção do centro de curvatura. Olha lá. Ele bate no espelho e volta na direção do centro de curvatura. E quarto caso, veio pelo vértice. Com o mesmo ângulo que ele entra, ele sai. É o mesmo comportamento, tá? Espelho côncavo e convexo. Vamos construir a imagem então. Formação da imagem para o espelho convexo. Estamos aí com o espelho convexo, eixo principal, vértice, foco e centro de curvatura. Meninos, reparem que para o espelho convexo, não dá para eu colocar aqui ó, o objeto entre o vértice e o foco, em cima do foco. Ele sempre estará aqui na frente do espelho, portanto só tem um caso. Vamos construir então essa imagem formada. Veio paralelo, volta na direção do foco. Veio pelo vértice, o mesmo ângulo de entrada é o ângulo de saída. Se nós prolongarmos então esse raio, nós temos o encontro deles aqui dentro. Então aqui está a nossa imagem. Classifica ela para mim. Professor, ela está dentro do espelho, então ela é virtual. Ela é menor, dá para ver, ela é menor que o objeto. E ela também está direita, ela não está de ponta cabeça. Beleza, galera?
Então este vídeo resume os espelhos côncavo e convexo. Assistam esse vídeo, façam um resumo e o próximo vídeo eu vou resolver exercícios com vocês. Tchau, gente!